Bom, o tema desta noite, o querer e o realizar segundo a vontade do Senhor. E o versículo tema está em Filipenses 2, versículo 12, que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo à igreja em Filipenses, ele estava ausente, que aquela igreja deveria ser fiel a Deus muito mais na ausência do que na presença, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Que esta palavra penetre os corações. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, vivo e verdadeiro, como é bom, Senhor, compreendermos a Tua palavra. Como é bom, Senhor, nos colocarmos à disposição para compreendermos, para crescermos na graça e no conhecimento, para desenvolvermos a nossa salvação diante de uma regra, de um padrão de Deus que é baseado no temor e no tremor a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui nesta terra fértil nós aprendemos e crescemos para sermos cristãos verdadeiros. E ser um cristão, ser um pequeno Cristo, é algo muito sério. Não é simplesmente, Senhor, ó Deus, desfolhar versículos, não, mas é gerar, assim como é gerado um filho no ventre, é gerar, Senhor, no coração dos eleitos, a compreensão, a maturidade, para que venham a praticar o querer e o realizar de Deus, e que isto seja real na vida de cada um aqui presente. Assim eu oro em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Glórias a Deus pela sua vida. Amados de Deus, eleitos do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Pai, dando continuidade a este assunto que comecei a tratar na quarta-feira passada, e é claro, dentro desta visão que o nosso apóstolo tem desenvolvido durante este mês inteiro, quiçá do ano inteiro, desde janeiro, falando sobre a vontade do Senhor. Estamos seguindo esta visão, os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo, a visão do Todo-Poderoso, orando sempre de olhos abertos, ou seja, com lucidez, para que haja compreensão, sem histerismo, não é mesmo? Mas com lucidez, com consciência, aquilo que está sendo ensinado, está sendo aprendido, para ser compreendido e exercido diariamente na nossa vida. Portanto, estou aqui mais uma vez nesta noite, para dar continuidade a este assunto, porque assim o Espírito Santo aprove a ensinar a igreja. Então já compreendemos, só para fazer um pano de fundo a respeito daquilo que foi falado na quarta-feira passada, portanto já compreendemos que realizamos a vontade de Deus quando nós nos sujeitamos em temor e tremor no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, aquilo que aprendemos da parte de Deus, ou seja, quando praticamos a sua palavra. Então, quando compreendemos
o querer, que são os princípios de Deus, assim como também o realizar, que são as nossas ações, passamos a conhecer de verdade qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, repita comigo: conhecer a vontade de Deus é conhecer os princípios de Deus e obedecer a sua palavra na prática. Então, quem não tem o conhecimento, nós vimos, aqueles que não usam deste conhecimento, como é que eles vivem? Eles vivem à mercê de qualquer circunstância. Eles vivem assim como uma vela aberta. Imagina um barco à vela aberto, aonde o vento sopra. Se ele não tem leme, ele vai para onde aquele vento soprar. Então não tem certeza quanto ao seu amanhã e, consequentemente, vive atribulado, vive confuso, vive com medo, vive distraído. Mas veja que quem tem o conhecimento, e aí eu estou falando com você, estou falando com o povo de Deus, aquele que tem o conhecimento, ele vive seguro. Diga amém. Ele vive sem temor do mal. Diga amém. Ele vive em paz. Diga amém. Sabe por quê? Porque ele tem equilíbrio e discernimento espiritual. Ele conhece a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, não se deixe influenciar pelas circunstâncias. Você vê quando o cristão, ele é maduro, quando ele sofre um revés na vida, quando o vento sopra contra a vida dele, e ele permanece inabalável. Como é que ele permanece inabalável? É porque ele fica rígido? Não. É porque a confissão dele, o pensamento dele não muda. Ele continua confessando aquilo que ele crê que Deus falou sobre a vida dele. Ele conhece o querer e o realizar de Deus. Então vamos ver o que diz Provérbios 1, acompanhe no telão. Diz assim: os nécios, e olha, nécio, segundo o dicionário, diz que é aquele que é incapaz, estúpido, desprovido de conhecimento. Talvez você conheça pessoas assim, que são nécios. São os nécios. Os nécios são mortos por seu desvio. Não conhecem a palavra. Ou seja, se deixam influenciar por qualquer voz. E muitas vezes existem vozes que são vozes que levam as pessoas para a morte. São caminhos de morte. Então diz que, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É aquela pessoa que acha que está fazendo a coisa errada, está ganhando vantagem e de que nada vai acontecer na vida dela. Só nega impostos, adultera, fornica, fala mal do irmão, enfim, age na contramão dos ditos de Deus, do querer e do realizar de Deus, e acha que nada vai acontecer, está com esta sensação de bem-estar. Mas diz que acaba se levando à perdição. Mas veja o contrário, veja aquele que é sábio, aí estou falando para você. É importante fazer este parâmetro para que você saiba aquilo que não pode ser feito, assim como aquilo que é para a sua vida. Mas diz que, mas o que me der ouvidos, habitará o quê? Seguro. Você está vendo a diferença? O nécio caminha para a morte, já aquele que dá ouvidos, o sábio, habita seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, amados, creia que a despeito de qualquer situação que você possa estar vivendo neste dia, você sempre habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sabe por quê? Porque você conhece a vontade de Deus para a sua vida.
Não é porque você ainda não alcançou aquilo que você sonha, que você vai se desesperar, se desequilibrar, que você vai rasgar a Bíblia, que você vai falar contra Deus. Não. Você confia naquilo que Deus prometeu. Você confia em Deus. Então é necessário que nós diariamente renovemos os nossos pensamentos. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Então o processo de desenvolvimento do caráter do cristão não começa da noite para o dia, é um processo lento, gradativo e diário. Eu estou sempre crescendo, sim. Erros que eu cometia no passado não cometo mais. Então veja que é um processo que tem que ser desenvolvido diariamente, pois são eles que nos motivam a seguir em frente com a convicção de que somos fortes e inabaláveis. Diga: eu sou forte e inabalável em Deus. Vamos observar que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso e disse o seguinte, acompanhe em Efésios 5, versículo 14, diz assim, pelo que diz, ele estava falando para uma igreja: desperta, ó tu que dormes. Ele estava falando para uma igreja que aparentemente estava dormindo, e diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Existem cristãos que estão dentro da igreja, mas que estão como mortos, porque a luz de Deus não tem brilhado através da vida deles. E você vai ver que Deus te chamou para que você seja a luz. Brilhe Cristo através da sua vida. E diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Ou seja, na tradução, sem juízo, sem bom senso, uma pessoa doida e delirante, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você está aqui hoje para compreender, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, amados, nesses dias tão difíceis que a sociedade tem vivido, nós não podemos ficar cochilando espiritualmente. Temos que nos levantar, temos que mostrar que não estamos cegos como esta sociedade está, mas estamos de olhos abertos, mas estamos vibrando e brilhando a luz de Cristo através da palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossa vida. Mas para isto, temos que praticar através dos nossos testemunhos, a nossa vida diária, aquilo que Cristo realmente fez a diferença na nossa vida. Então nosso viver tem que ser pleno de sabedoria, buscando sempre, 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 sempre a vontade de Deus. Vamos ver o que diz Romanos 12:2. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século. Então eu posso me conformar com o mundo. Século aqui diz respeito aos costumes mundanos. Ele diz: olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está mostrando, primeiro, que este é um processo individual. Eu não posso fazer por você, tem que ser você com Deus. Ou seja, tem que partir da sua vontade, do seu desejo de querer viver a palavra. A palavra é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em você. Você aprendeu a palavra, você confessou a palavra, e você precisa viver esta palavra.
Agora eu determino se eu quero praticá-lo ou não na minha vida, se eu quero ser fiel, temente a Deus ou não. Veja que Paulo começou dizendo que é algo que tem que ser desenvolvido na minha vida, e para ser desenvolvido tem que ter um querer, tem que ter uma partida, tem que ter um start, um início. Então precisamos acordar para reconhecer que a nossa vida é para ser vivida de acordo com a vontade e com o querer de Deus, dentro deste plano, deste padrão que Deus determinou. E todas as vezes que as nossas atitudes refletem a nossa transformação, nós estamos experimentando a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus não é algo difícil de discernir, a vontade de Deus está na palavra dele. Basta ler a palavra, basta ouvir e praticar a palavra. Você aprendeu no momento administrativo a respeito do querer e do realizar de Deus em relação à sua vida financeira, não aprendeu? Para que você experimentasse esta verdade, o que você precisou fazer? Decidir fazer. Você precisa praticar. Você precisa desejar viver diariamente estes ensinamentos. Então temos que ter os pensamentos de Deus na nossa mente. Veja o que diz em 1 Coríntios 2,9. Eu pulei um versículo? Pulei Romanos 12? Não, já li. Diz assim Paulo, falando aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem projetos para a tua vida. Diga amém. Deus tem planos perfeitos para você. E Deus não quer que você viva infeliz, triste, angustiado, reclamando do governo, reclamando de tudo, não. Deus quer que você confie nele. E quer que você conheça o que Ele tem para você. Mas como, bispo? Se aqui diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Neste versículo diz isso, mas no próximo veja o que diz. Mas Deus nulo revelou. Revelou ou não revelou? Revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Então, amados, Deus se revela e se manifesta a todos os que o amam, e aqueles que o buscam, aqueles que o desejam, aqueles que amam a sua palavra, que valorizam a palavra de Deus, aqueles que reconhecem a plena dependência dEle, e que o adoram em espírito e em verdade. Então precisamos mostrar ao mundo aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Deus te chamou para que você fosse diferença neste mundo, não para que você se igualasse ao mundo. É para você ser o diferencial, ser o paradigma para o mundo, para que as pessoas te vejam como modelo, como exemplo daquilo que elas desejam ser. Jesus fala que você tem que ser luz. Jesus diz em Mateus 5,14, vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E diz, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então veja, você está neste mundo, não é para ficar ofuscado, não é para o seu brilho simplesmente iluminar aqui dentro da igreja, não. Seja a luz a partir do seu lar, da sua casa, do seu trabalho, da academia, da faculdade, aonde você estiver, seja a luz, seja a diferença.
Porque ele diz assim no versículo 16: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que responsabilidade maravilhosa o Senhor otorgou aos seus filhos. Cada vez que temos uma postura diferenciada da sociedade, como por exemplo, quando temos uma confissão positiva, quando todos estão reclamando da vida, ou então quando geramos esperança, quando na verdade todos estão desesperançados, ou quando mostramos a nossa confiança em Deus, quando as pessoas já não confiam em mais ninguém, quando você age desta forma, a luz de Deus está brilhando na sua vida. Você está sendo modelo, você está edificando e glorificando a Deus através do seu testemunho. E são essas virtudes que definem quem somos e que manifestam a materialização daquilo que Deus já decretou para as nossas vidas. Que de fato, tudo aquilo que precisamos estar em Deus, nós temos que mostrar que vem dEle, não é da nossa força, porque se nós quisermos mostrar ao mundo que somos fortes segundo a nossa capacidade humana, nós vamos nos frustrar a nós e aos outros. Mas nós temos que mostrar ao mundo que a nossa força está em Deus. É Ele quem nos capacita. E vamos ver o que diz Romanos 8,32, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Diz assim, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas. Ele não falou uma coisa, nem duas, nem três, ele disse todas as coisas que você necessita está na pessoa de Deus para a sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor. Então a fé que o Senhor colocou em nossos corações, ela nos faz crer que pela graça, tudo aquilo que precisamos em qualquer área da nossa vida chegará até nós. As nossas palavras e as nossas atitudes, elas devem demonstrar que cremos naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Por isso a sua mente e o seu coração precisam estar bem abertos a estas verdades com confiança. Porque você já foi humilhado, você já foi envergonhado pelo mundo, mas o Senhor te chamou para te exaltar, para te fazer por cabeça e não por cauda, para estares por cima e nunca por baixo. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar no Senhor. Então o que precisamos trabalhar em nossos corações diariamente é a certeza naquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Sabe por quê? Deus nunca falhou em cumprir as suas promessas. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E continuará cumprindo sempre. Mas nós precisamos estar focados. Precisamos estar atentos, sensíveis, para compreendermos também o tempo de Deus agir na nossa vida. Precisamos tirar as distrações, tudo aquilo que nos distrai do foco principal, que é o Senhor e a palavra dEle, você tem que tirar da sua vida. Porque veja, a maturidade, ela se consagra na vida de um cristão, quando você dedica a sua vida num relacionamento íntimo com Deus. É quando você lê a palavra,
é quando você vem à igreja, é quando você medita num versículo, é quando você aplica aquilo que você leu e aprendeu no seu dia a dia. Isto faz toda a diferença, isto gera maturidade espiritual e experiências com Deus. Vamos ver o que diz Hebreus 4,14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, olha que conselho bom, conservemos firmes a nossa confissão. Você acha que um neófito, ou aquele que só vem na igreja em domingo de ceia, consegue manter firme, conservar firme a sua confissão? Sinceramente, diante de todos os ataques que a gente sofre todos os dias, todos os segundos, você acha que um cristão que não lê a palavra, não medita na palavra, consegue estar forte, inabalável? Não. Por isso é essencial, é imprescindível nós termos uma vida de consagração, de dedicação. Aprender aquilo que Deus ensina. Então, ele aconselha, olha, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, crendo, confiança, certeza, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso significa o quê? A resposta de Deus você recebe quando você confia nele. E só se confia nele, em Deus, quando você tem intimidade com ele. E só tem intimidade quando você vive diante do querer e do realizar de Deus. E consequentemente a sua confissão, as suas atitudes serão confissões firmes e inabaláveis. Então Deus age através da nossa fé. Diga, Deus age através da minha fé. E Ele estabeleceu isto pela sua própria vontade. Isso não significa que tudo vai acontecer na hora que eu quero, mas a minha fé me faz perseverar para que eu venha crer e venha também a agir para que as coisas aconteçam, acreditando na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, quem tem esta confiança é sábio. Você é sábio. Diga, eu sou sábio. Anda com prudência. Diga, anda com prudência. Teve a revelação do Espírito Santo e brilha em meio às trevas. Mas vamos observar, já estamos caminhando para o final, o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Ele foi um homem que não abriu mão da certeza de que aquilo que Deus havia prometido para ele, iria cumprir. Vamos ver o que diz Romanos 4,18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, o que ele fez? Creu, ele confiou, ele acreditou, ele teve fé, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ele creu naquilo que Deus falou para ele. E a minha pergunta a você é essa: você está crendo naquilo que Deus prometeu para a tua vida? Temos que crer, temos que confiar. Assim será a tua descendência, diz o final do versículo. Então, amados, Deus falou algo e Abraão, ele se agarrou àquela promessa. Então Deus já falou que a sua família, ela é uma família bendita e você tem que crer nisso. Jesus falou que do céu é que vem a tua provisão, a provisão para tudo aquilo que você precisa, você tem que crer nisso. Deus falou que toda a abundância vem dele. Ele falou que Jesus já levou, já carregou sobre ele toda a doença, e encravou na cruz do Calvário. Ele falou que ele daria ordens aos seus anjos para que ministrasse em teu favor. Diga amém por isto.
Ele falou também que você está nas mãos dele, e ninguém pode te separar dele. Ele falou que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades podem te tirar da mão de Deus. Ele disse também que tudo vai cooperar, vai contribuir para o teu bem. Ele disse que todas as coisas que contribuem para a vida e para a piedade já te foram dadas. Ele falou que o fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar. Sabe por quê? Porque Ele está contigo, Ele está na tua vida, e Ele prometeu para você e vai cumprir. Isto é crer em Deus. Todas estas promessas Deus já decretou ao teu respeito. E nós temos que viver assim como Abraão viveu, crendo naquele que disse a promessa. Veja o que diz no versículo 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Está vendo o segredo? Quando você passa por um momento difícil, ao invés de você dar mau testemunho com murmurações, com queixas, com reclamações, ou desacreditando aquilo que Deus prometeu, você vai se fortalecer dando glórias a Deus. E Deus vai manifestar no tempo dele aquilo que ele te prometeu. Porque cada vez que você empresta os seus ouvidos para ouvir notícias ruins, ou gastar o seu tempo murmurando, ou colocando o foco naquilo que você não tem que colocar, você acaba perdendo os insights de Deus, você acaba perdendo energia vital, você perde a chance de ver o mover de Deus na tua vida. Por isso Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus, usando a sua confissão de acordo com a palavra do Senhor. E no versículo 21 ele diz: estando plenamente convicto. Você tem esta certeza? Lembra do que eu falei da certeza, da fé, crer? Você tem que ter esta plena convicção de que Ele era poderoso. Quem? Deus, para cumprir o que prometera. Então esta era a certeza de Abraão. Ele acreditava naquilo que o Senhor havia dito a ele. Então, amados, mantenha esta postura de fé. Seja aquela pessoa que os outros vão querer estar perto, porque você sempre transmite luz através da sua confissão. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você esta confiança, esta certeza na promessa de Deus. E vão querer conhecer o Cristo que você está brilhando dentro de você. Então veja que Abraão, ele não se apegou às dificuldades, mas ele se apegou à vontade do Todo-Poderoso. E diz em Hebreus 10:35, veja o que diz Paulo aos Hebreus, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Sabe por quê? Porque quando você crê em Deus, você está valorizando a palavra de Deus. E isto gera o quê? Recompensa, galardão. Você, quando tem sonhos e projetos que Deus colocou no seu coração e você crê e faz a sua parte, Deus realiza. Ah, eu tenho que fazer a minha parte? Claro. Ah, bispo, eu pensei que fosse somente pedir a Deus, crer, confiar em Deus e mais nada, cruzar os braços e esperar que as coisas acontecessem. Claro que não. Ou você acha que Sara, ela deu a luz a Isaac pelo Espírito Santo? Claro que não. Abraão coabitou com Sara, ou seja, olha, veja, Abraão com 100 anos, ele teve que fazer a parte dele, confiando naquilo que Deus havia prometido. Eu não sei qual é o seu sonho, aquilo que você deseja, aquilo que você espera.
O que eu sei é que Deus coloca nesta noite no teu coração uma certeza inabalável, que vai fazer com que você consiga conquistar aquilo que você deseja. Você persiga o seu alvo, você busque, você trabalhe a sua vida, para que aquilo que você sonha se torne realidade. E quem te capacita é o Espírito Santo, é Deus através da sua palavra. E ele continua dizendo: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todavia o meu justo viverá, por quê? Pela fé. E se retroceder, nele nisso comprais a minha alma. Nós, porém, e aí eu incluo toda Cristo vive, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amados, nós somos da fé, nós temos o chamado de perseverarmos. Esta esperança mostra a nossa certeza naquilo que Deus disse ao nosso respeito. E Deus tem prazer que nós venhamos a confiar nele. E você demonstra confiança quando você tem perseverança. Então confie de todo o teu coração. Viva cada dia com a certeza de que a vontade de Deus para a sua vida sempre será o melhor. E que você tenha alegria por saber que o socorro de Deus, ele sempre virá para qualquer situação que você possa estar enfrentando. Confie, descanse, espere sempre no Senhor. Mantenha o seu foco em Deus e não nas circunstâncias externas. Creia que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir na sua vida. E eu termino com Jeremias 17, 7 e 8, que diz assim: bendito o homem que confia no homem. Não, claro que não. Bendito o homem que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Por isso você está aqui, você não está em casa assistindo jogo de futebol, nem assistindo novela, você está aqui porque você confia no Senhor e naquilo que Ele tem para a tua vida. E Ele diz mais: e cuja esperança é o Senhor. Diga: a minha esperança está no Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero ler este último versículo, orando e profetizando para a tua vida. Você recebe? Então levanta a mão aí. Porque ele, você, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, e não receia quando vem as circunstâncias externas, mas a sua folha fica verde, a sua vida brilha à luz de Deus. E no ano de sequidão, enquanto o mundo está em crise, não se perturba nem deixa de dar frutos. Assim seja, assim será na tua vida todos os dias. Então, amados, vamos desenvolver a nossa vida de intimidade com Deus. Renove a sua mente, os seus pensamentos, numa vida de temor, numa vida de tremor ao Senhor, porque quando você faz isso, você conhece qual é o querer, qual é o realizar que o Senhor tem, segundo a sua boa vontade, para todos os dias da tua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Vamos ficar de pé. Vou pedir para o bispo André e a bispa Cristiane virem ao altar, para que deem a bênção final. Confie no Senhor.
Confiar em Deus significa valorizar o Deus a quem nós servimos. Significa não temer mal algum. Significa crer que o Todo-Poderoso vai cuidar de todos os momentos da tua vida, até que se cumpra todos os seus ditos, em nome de Jesus. Bispo André. Glórias a Deus. Estenda suas mãos, por gentileza, para o altar. Senhor, que palavra maravilhosa, Deus. Que palavra, ó Deus. Fogo puro nos nossos corações, Senhor. Sairemos daqui, ó Pai, com a nossa confissão totalmente ativa, meu Pai. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos dos que avançam. Daqueles que partem rumo ao destino pelo qual o Senhor determinou para as nossas vidas. E esse destino é um destino vitorioso, é um destino de paz, é um destino de vitória, de glória, ó Pai, porque nós somos mais do que vencedores. Sim, Senhor, obrigado por esta ministração. Agora que a Tua graça e a Tua paz maravilhosa, o Teu amor maravilhoso e as consolações do Espírito Santo se manifestem não somente hoje, mas para todo sempre nas nossas vidas. E os eleitos de Deus, aqueles que vão perseverar, que manterão firme a sua confissão, digam amém e amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado.